acho que a gente pode começar. A ideia, né, que já foi apresentada desde o início, a gente tentou misturar estudiosos com ex-gestores, enfim, a experiência, né, e a pesquisa, ou quem trabalha no carnaval, mas teve um terceiro critério que eu nem falei, que também é ser carnavalesco. Acho que todos dessa mesa são foliões, em maior ou menor medida, né? E é muito difícil no Brasil não ser folião ou folião. A mesa de hoje, né, que a gente começa agora, Carnaval, da Festa da Comunidade da Indústria Cultural. Teremos uma fala inicial de Rita, nossa pesquisadora. Eu vou ler uma mini biografia dela aqui, e seguida por uma fala do reitor Paulo Miguel, né? Ambos já estudam carnaval há muito tempo, seus estudos, suas pesquisas, suas dissertações trataram do tema de carnaval. Então, vou ler logo as duas bios. A dinâmica da mesa tem 2 horas. 1 hora é dedicada às 2 falas, então cada palestrante tem 30 minutos de fala, até 30 minutos, né? Pode ser menos. Eu vou ficar nesse papel, né, de coordenar, inclusive, os tempos, e na sequência a gente abre para 1 hora dos debates com vocês que estão aqui, e depois eu digo a dinâmica desse debate quando as falas da mesa forem concluídas. Bom, Rita de Cássia, né, pesquisadora titular da Fundação Joaquim Nabuco, instituição na qual já exerceu os cargos de diretora de documentação e coordenadora geral do Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira, conhecido como CEIBRA. Ela é sócia efetiva do Instituto Arqueológico, História e Geográfico Pernambucano, é graduada em Ciências Sociais e mestra em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Dedica-se às linhas de pesquisa História Social e Urbana do Recife, Festas Públicas e Carnavais, História e Imagem. Autora de livros e artigos científicos, dentre os quais ela destacou uns e eu acrescentei outros, fiz uma modificação, tá, Rita, para mostrar a relação dela com o carnaval. Festas, Máscaras do Tempo, Intrudo, Mascarada e Frevo no Carnaval do Recife. Carnaval do Recife, a Alegria Guerreira, que é a dissertação. A dissertação é ao contrário, né? Festas, Máscaras do Tempo. Tempos de Folia, estudo sobre o Carnaval do Recife. Deep Dops no Frevo, Carnaval, Política e Identidade Cultural em Pernambuco, 1930-1945. O Carnaval do Recife na Encruzilhada da Política, Festas Públicas e Carnavais, o Negro e a Cultura Popular em Pernambuco, o Negro e a Construção do Carnaval no Nordeste, e eu destaquei aqui um projeto de pesquisa, o Frevo Amordaçado, o Carnaval de Pernambuco no período da ditadura militar. Isso dá um certo norte, né, do olhar de Rita sobre o Carnaval e sobre seus estudos no tema. Paulo Miguel, reitor da Universidade Federal, num mandato que começou em 22 e vai até 26. Anteriormente, por 2 mandatos, foi vice-reitor da mesma Universidade Federal da Bahia, é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade da Bahia, é mestre em Administração pela mesma universidade e é doutor em Comunicação e Culturas Contemporâneas pela mesma universidade, fiel desde a graduação à UFBA, né? É professor associado do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA e docente do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, da mesma universidade, do qual foi coordenador entre 2010 e 2012. É pesquisador do CULT, que é o Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, da UFBA, e do Observatório da Economia Criativa, também da UFBA. Entre 82 e 93, do século passado, trabalhou em Maputo, Moçambique, tendo sido, durante este período, diretor financeiro da empresa estatal TDM Telecomunicações de Moçambique, para vocês verem como os gestores e os estudiosos na cultura passam por várias áreas, né? Foi assessor especial do ministro Gilberto Gil e secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura de 2003 a 2005. É membro do Conselho Estadual
da Bahia. Ela foi membro entre 2009 e 2011, e as suas principais áreas de interesse são os estudos socioeconômicos da cultura, políticas culturais e estudos da festa, com ênfase no carnaval. E a ideia aqui, dessa primeira mesa, é exatamente dar essa introdução a temas que vão ficando mais específicos à medida que os dias vão passando no seminário. Então, eu, primeiramente, vou passar a palavra para a Rita de Cássia, com 30 minutos, e, na sequência, logo na sequência, para o Paulo Miguel. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme estar aqui, né, para falar sobre carnaval e em companhia de tantos amigos, foliões e folionas, estudiosos do carnaval, né, gestores da cultura, né. Quero agradecer muito o convite à Silvana Meirelles e ao Renato L. É um prazer enorme estar de novo compartilhando uma mesa com Paulo Miguel, né, que a gente tem o prazer de partilhar várias vezes. A última, eu acho que foi, inclusive, online, era a época da pandemia, não é? Mas a gente estava lá fazendo os carnavais possíveis, né? Então, estamos sempre dando os nossos pulinhos, né, para sobreviver, né, e, enfim, se alegrar na medida do possível. Acho que até foi uma mesa sobre o Cariri, não é? Tinha alguém do Cariri, porque eu estou vendo aqui também que tem representante do Cariri por aqui. Enfim, queria, sobretudo, assim, também ressaltar a importância desse evento, né? Nós temos um carnaval extremamente pujante aqui em Pernambuco, né? Não só em Recife e Olinda, mas em várias outras cidades. E há muito que nós não tínhamos um momento como esse de reflexão. Então, acho que ele é muito importante já por isso, e mais ainda por ele ter uma visão, assim, uma abrangência nacional, né? Então, colocar o Recife e Pernambuco nesse debate nacional sobre a festa, né? Trazer para a gente outros olhares. Não é só o Recife, Pernambuco falando para o mundo, mas o mundo, ouvir o mundo também, né? Estando em Pernambuco. Eu acho que isso é muito importante, essa possibilidade de comparação, de trocas, né? De a gente ver o outro. Sempre engrandece as discussões e o olhar da gente só enriquece. E dizer também que, claro, com esse carnaval que nós temos aqui em Pernambuco e o estado da historiografia nos estudos recentes sobre as festas, não me parece possível ainda a gente ter uma interpretação geral sobre o carnaval no Brasil. Eu acho que os estudos ainda estão espaçados, ainda estão com as pesquisas empíricas em andamento e cada vez aprofundando mais em determinados temas. Acredito que seja uma realidade para o Brasil, não sei se os colegas vão concordar, e também para Pernambuco, onde nós temos uma diversidade enorme, né, de expressões culturais, além desses temas que estão postos aqui, de musicalidade, de políticas públicas, né, que são mais gerais. Mas me parece que aqui também nós não temos uma história do Carnaval de Pernambuco, né? Nós não temos uma interpretação geral, porque os estudos eles estão muitos ainda compartimentados. Assim, você estuda mais o frevo, você estuda mais o maracatu nação, você estuda mais o maracatu de orquestra, o caboclinho, etc. A gente não conseguiu ainda, ou não está no momento ainda de maturidade para chegar a uma interpretação mais geral da festa, né? Isso também é um pouco para justificar que meu olhar vai ser um olhar com recorte. Eu não tenho condições assim de abranger todos os estados, as festas que acontecem no interior de Pernambuco. Sei que são muito fortes, que têm suas características particulares, né? Mas, enfim, eu vou tentar dar uma visão mais focada no Recife e, claro, na medida do possível, puxar e me referir a outras cidades, a outros carnavais, mas já justificando um pouco pela dimensão, pela quantidade, inclusive pela abrangência histórica, né, porque a mesa sugere um largo tempo histórico para a gente conversar sobre ele. E também falar outra questão que vai perpassar sempre esse debate assim, sobre Pernambuco, o carnaval em Pernambuco. Acho que tem duas grandes tradições intelectuais aí que vão perpassar o século XX e adentrar o XXI, e aí, na medida possível, eu vou falando também delas. Uma é uma tradição que vem ainda do século XIX, que
que se constrói antes, no século XVII, com a questão da restauração pernambucana, com a expulsão dos holandeses. Então, tem muito aquele sentimento de Pernambuco, o fundamento da nação, né? Então, aquilo vai criar uma historiografia e uma tradição no pensamento de Pernambuco, né? Do ser de Pernambuco, do estar em Pernambuco, que isso vai ser abraçado muito pelo Instituto Arqueológico, juntando esse Pernambuco heróico com o Pernambuco libertário do 17, do 24 e de 48. Isso, de alguma forma, ele vai ser carreado e vai transparecer também na festa. Essa é uma tradição. E a outra é a tradição que vem do pensamento regionalista, né, a seu modo modernista, dos anos 20, né, que tem o Gilberto Freire como figura central. Então, essas duas linhas de pensamento, elas vão estar sempre, de alguma forma, transpassando a festa, toda a festa, a política da festa, a visão, o relacionamento do Estado com a festa, o relacionamento dos intelectuais com a festa, né, essa visão global da festa com a cultura popular, né, com a festa no sentido da ênfase da cultura popular, ou que está sendo também chamada aqui, de certa forma, de comunidade. Então, assim, são algumas linhas mestras que vai estar perpassando sempre esse período, né? Então, aqui eu trouxe, vou ver o meu tempo, Silvana, pelo amor de Deus. Bom, tem essas duas lâminas, assim, eu acho que elas são significativas. Uma é de 1913 e a outra é de 24, né? São Carnaval do Recife. E, bom, rapidinho, assim, é só para mostrar, tanto que aqui você pode ver numa foto como essa, esse transpassar, né, do carnaval, de um carnaval da comunidade para um carnaval espetáculo, de massa, né, de multidão. Tem a questão de territorialidades, tem a questão da tecnologia que perpassa, né, uma foto em branco e preto, em má qualidade, que é rara, é muito difícil de se achar. Ela está no Almanaque Literário de Pernambuco de 1913. E essa outra, que é já de 24, que é a fotografia digital com todo o recurso, né, de imagem, com largo difusão nas redes sociais, né, e já o carnaval aí com espetáculo, com show, com palco. E são eu acho que são duas fotografias, duas imagens emblemáticas, né, da dimensão dessa festa, mas é uma festa pública, uma festa que está aqui com a sua centralidade ainda nos bairros centrais, né, os bairros centrais do Recife ainda respondendo por ela. Isso é um dado, né? Pode passar. Eu não vou recuar muito, não, mas eu queria só trazer um pouco dessa questão dos carnavais, sem falar do intrudo colonial, mas já passando para um carnaval de rua, propriamente, um carnaval com música, com alegoria, com máscara, né, que é mais o que nós vemos hoje, com carros alegóricos, com toda essa questão de ocupar as ruas, né? Isso vai se dar na segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, mas também em Recife, Salvador e, mais tarde, São Paulo. Então, tem esse carnaval que vai se nuclear muito em torno de uma burguesia, né, que está se formando, que está se constituindo nesse período, e que é uma elite europeizada, né, que ela se inspira na Europa, é uma elite branca, é uma elite, no geral, católica, e que ela vai beber, ela vai se espelhar sempre, né, nesse carnaval, olhando para a Europa, sempre se desejando europeia, né, e isso, inclusive, em questões raciais, né, isso vai estar perpassando todo o pensamento da elite, e até no século XIX, já no final do XIX, quando o Silvio Romero começa a pensar o que é ser brasileiro, e ele vai olhar para as festas, né, um dos primeiros a olhar para o folclore, para a festa, para buscar essa identidade. E ele vai, enfim, sua interpretação vai ver que o brasileiro é mestiço, mas é um mestiço pela questão biológica das raças, né, da união do branco, do preto e do índio, e que, naquele pensamento que predominava, então, esse ser mestiço era uma condição de inferioridade, né? Então, dificilmente o Brasil chegaria a ser um país de progresso, um país avançado, salve com grande... ao longo do tempo, com gerações de cruzamento, com a questão do embranquecimento das raças, né? Isso tolhia muito as condições, né, de pensar o Brasil e de pensar um Brasil desenvolvido, um Brasil civilizado, na palavra que se dizia então. Então, nós temos essa burguesia que ela começa a ocupar as ruas, ela quer ocupar as ruas, ela quer representar o país, né? A festa pública, ela tem essa capacidade de representar, ou de tentar, de buscar representar uma certa totalidade
da sociedade, pelo menos da forma como ela se manifesta no Brasil. Então, essa elite ela busca ocupar esse monopólio das ruas, né, de querer representar o Brasil como uma sociedade civilizada, uma sociedade possível, né, de um futuro possível. Isso a gente está já no final do 19, também é uma sociedade que recém-egressa da escravidão, né, então você tem a formação de um mercado de trabalho livre nas cidades, sobretudo, né, que está aquela efervescência. No caso, e aí vai ter diferenças regionais, né, no caso de Pernambuco, essa classe trabalhadora, essa classe assalariada, ela vai se compor, sobretudo, de mestiços, né, de ex-escravizados, descendentes africanos e brancos pobres, né? Nós não tivemos aquele fluxo migratório que São Paulo e o Rio de Janeiro conheceram, né, do pessoal, com levas e levas de Europa, que vai trazer uma outra carga de cultura e de compreensão, né, do pertencer, né, de sua formação mesmo étnica, racial e cultural. Então, nós estamos falando de um Recife, um Pernambuco que se constrói em cima da economia agroaçucareira, né, uma economia de mercado voltada para o exterior, para exportação. Então, com o seu porto, um porto muito pujante, um porto exportador que vai ser responsável por ligar Pernambuco e o Recife à economia mundo. Isso vai dar ao Recife, desde o século XIX, eu pensei que já era o tempo. Isso vai dar ao Recife um papel assim, muito importante, né, nessa questão da posição que ele vai ocupar desde o século XVI. Né, ele vai ser, por conta do seu porto, ele vai assumir uma importância muito grande aqui na região, né, na região chamada Nordeste, que incluía desde de estados que mais tarde, né, que Alagoas vai se constituir um estado, mas até o sul do Ceará. Então, Pernambuco vai ter uma proeminência, vai ser o centro regional, né, desse espaço que mais tarde vai ser o Brasil, né? Então, assim, ele sempre se coloca como e essa questão de ser porto, isso é importante, né, tanto na questão comercial como na questão de trocas de pessoas e de ideias, de circulação de ideias. E é nesse Recife que começa a se constituir, né, com essa economia açucareira, que vai se modernizando no final do 19, com a construção das usinas, que vai nascendo uma indústria local, né, uma pequena indústria local, muito voltada ainda para servir a essas usinas, com sacarias, com alguma coisa de ferro, de metal para engenho, para as usinas, desculpa. E vai surgindo uma pequena, né, fábricas aqui, vai surgindo o comércio, que já era pujante, já tinha essa dimensão um pouco regional, também com as estradas de ferro, né, interligando o Recife a vários pontos, vários estados e várias cidades do Nordeste, que isso também vai ser muito importante nessa questão de fluxo. E aí vai formando aquela classe trabalhadora, né, tanto por operários dessas fábricas, como pelo pessoal do comércio, o pessoal do porto, o pessoal, sobretudo, também da ferroviário e os urbanitários, né, que inclui os bondes, mais tarde telefone e telegrafia, que vão ser uma classe trabalhadora extremamente forte, né, e que responsáveis também por greve. E essa classe trabalhadora ela vai se organizar, não só em busca de defesa de seus interesses sociais, né, e econômicos, em sindicatos, em associações beneficentes, mas também em associações culturais. E essas associações culturais são, por exemplo, literárias, musicais e também os clubes carnavalescos, né? Então, eles vão começar a se reunir, formar os clubes carnavalescos e ir às ruas. E nessa ida às ruas a gente vai sentir muito vai sentir a questão da disputa, né, que o carnaval e a cultura, a memória é sempre um campo de disputa, mas a gente vai ver isso palpável, né, assim, nas ruas, né, como eles são vistos, sobretudo pela imprensa. Meu Deus, pode passar. A foto anterior é porque eu não estou acompanhando. Essa foto anterior é de uma coleção particular, não sei se o Petrônio vai lembrar dela, mas depois a gente conversa. Essa aqui é uma foto raríssima, é dos clubes lenhadores em Barreiros, espanadores em Barreiros, que é aqui um município da região da Mata, Canavieira, né? Então, assim,
uma foto de 1910 de um clube, de um bloco, né, de carnaval de frevo. A gente vê os balizas, o estandarte, o cordão. A foto né, não está muito nítida, mas dá para ver alguns elementos. Mas ela é muito rara e preciosíssima. E aqui falando, né, da imprensa, que a imprensa vai ter esse papel muito importante na questão do carnaval, tanto no século XIX, né, de tentar trazer uma tradição, de inventar uma tradição, de formar uma opinião pública em torno desse carnaval europeu, criando toda uma tradição de que ele vinha da Europa, que vinha do paganismo, daquelas festas pagãs, etc. Como mais tarde, com essa questão desse surgimento desses grupos populares, ela também vai ter um papel importante. Então, a depender dos jornais, e cada jornal estava vinculado a um líder político, isso era muito claro, assim, e você vai ver a interpretação que ele vai dar à festa, né? E na festa, a cada grupo que está se apresentando na festa e como está se apresentando. E a imprensa ela vai ter esse papel, né, tanto de formar opinião, de estimular um carnaval civilizado, de trazer um modelo de festa, como mais tarde ela vai também servir, vai ter um papel de mediador, né, dessa festa popular, tanto que era comum, né, nessa vivência dos grupos, de suas comunidades, de eles trazerem como é que eles se organizavam. Né? Eles se organizavam por vizinhança, por trabalho. Eu acentuei aqui muito a questão do trabalho, mas tem também a questão da vizinhança, tem a questão da religiosidade, que mais tarde eu pretendo falar. Tem a questão da religiosidade, da questão da vizinhança, a questão do trabalho e a questão da família. Eu acho que são grandes linhas assim, de formação dessa vida associativa, dessa vida de comunidade, né, que estavam presentes. E esses clubes carnavalescos, quando eles saíam às ruas, eles costumavam ir às redações dos jornais para reverenciar, mas também para ter seu nome reconhecido, para ter seu nome no jornal, isso era importante, né? Tinha uma busca de reconhecimento. E essa foto também, para mim, ela é muito emblemática. Ela é do Jornal Pequeno, que é na Rua do Imperador, onde ficavam quase todas as redações de jornais, mas o Jornal Pequeno ele teve um papel muito importante nesse período, porque ele tinha um cronista carnavalesco, né, e há vários trabalhos, né, de pesquisa no Rio de Janeiro, e aqui também uma dissertação que vai ser dedicada só para trabalhar essa questão da imprensa e do carnaval nesse período, né, do índice desse carnaval chamado popular. E aí tá esses cumprimentos, né? Havia músicas que eram dedicadas a esses jornalistas e aos jornais, né? Como também a políticos. E a questão da música também é um dado assim que a gente vai ter uma mesa aqui dedicada só à música. É importante a gente ver que cada um desses clubes, né, no caso dos clubes que a gente vai depois chamar de frevo, os clubes pedestres, que desfilavam a pé, e aí já tinha um contraponto com os clubes de elite que desfilavam de carro, né, carro alegórico. Eles tinham um repertório próprio, cada clube desse tinha o seu repertório. E, nesse repertório, ali, o título das músicas elas já são indícios de muita coisa assim, para a gente imaginar, desde umas músicas mais impactantes, mais fortes, mas como também essa questão da sociabilidade, das relações internas, né, entre a comunidade, porque as músicas às vezes nomeavam alguém do clube, alguém daquela comunidade, mas também saudava gente de fora, como políticos, pessoas da imprensa. Então tem todo naquele repertório, cada bloco tinha o seu repertório, e esse repertório se renovava anualmente. Então, assim, para a gente ter só uma noção da profusão da produção musical que a gente tinha, né? E que hoje uma das queixas que a gente vai ter no carnaval é essa repetição das orquestras, né, que acontece permanentemente, e as mesmas músicas, e etc. Então, assim, isso é um diferencial assim, desse período, né, o que a gente tinha de variação musical para o que se tem hoje. Pode passar. Aqui são os jornaizinhos carnavalescos, que eram outra forma desses clubes eles se afirmarem, né, que era publicar, né, e assim estava bem na vida comunitária, porque você lendo esses jornais, eles estão falando sobretudo de si, dessa comunidade, que fica muito difícil para um pesquisador, um estudioso, assim, se voltar para eles, para a gente saber quem é quem, de quem está falando e o significado de cada brincadeira, cada troça daquela, porque é um traço de personalidade já com a troça, né, já invertendo. Então, assim, são jornaizinhos que estão muito fechados em si, mas é isso, eles são indicativos também dessa classe tipográfica, que eu não falei aqui, mas que é extremamente importante, e é forte também, tem uma influência política muito forte,
E que também está nessa questão, né, de dar esses laços de sociabilidade, dar esses laços de pertencimento, de força para cada um desses clubes. Pode passar, por favor. Bom, já estamos, né, nos anos 10, 20, né, são fotografias aqui também do curso, porque o que vai acontecer é que nessa disputa pelas ruas, a elite ela vai se afastando, né, das ruas, o carnaval dela, com o modelo que ela está se colocando, não se impõe, por vários motivos, por questões econômicas, mas também por questões culturais. Eles se queixam, né, o pessoal que fazia esse carnaval de elite, espirituoso, etc., que eles não são compreendidos pelaquela massa ignara, digamos assim, que os custos eram muito altos, etc., e eles vão se recolhendo ou ao curso, né, nos automóveis, e aí a gente vai ter já um dado de modernidade, que é o próprio automóvel, que ele representa nas ruas, e os bailes. Né? Então, é uma forma de estar dentro e estar fora, né, do carnaval, sobretudo os que estão na rua. E é também o tempo do surgimento das jazz band, das orquestras de frevo, né, das orquestras de jazz que tocavam frevo, começa a tocar frevo nos finais dos anos 20 e 30, que vai ter uma importância assim, muito grande. Né, assim, nós vamos aí ter o destaque depois, nos anos 30, sobretudo, de Capiba e Nelson Ferreira, né? Mas estamos com esse carnaval, com essa... Pode passar outro. E aí o carnaval também do frevo nas ruas, que aqui mostra a dificuldade também, né, da gente encontrar, eu estou muito na fotografia, de encontrar registros fotográficos sobre essas agremiações para esse período anterior, né, a 30. Eu encontrei umas 3 fotografias, mas estavam muito pouco nítidas, e eu não trouxe. Então, você tem mais que recorrer a ilustrações, né? Mas isso também é um indicador, né, de quem são esses grupos, como eles são vistos, porque é como se eles não fossem dignos de fotografia, de serem fotografados. Então, fica muito na... Opa! Obrigada. Pode passar, eu vou... Aqui é também um pouco desse contraste, né? Nós temos em cima esse grupo de crianças fantasiadas, que são crianças, né, em sua maior parte branca, fantasiadas aí elegantemente. E embaixo nós temos um carnaval assim de um boi, um Bumba Meu Boi, que é do fotógrafo Juvenal Gomes, e que aqui tem toda uma questão assim já transparecendo a questão dessa distinção, né, dessa diferenciação de classe, né, dessa desigualdade de classe, mas também assim a espacialidade, né, aqui na foto inferior do Bumba Meu Boi, aí está nitidamente no subúrbio, mas tem uma foto, tem uma delicadeza, eu acho, uma pureza na foto da mãe com a criança, né, acho que a criança está saindo para ir brincar e a mãe está cuidando dela, né, dos últimos retoques, reparos para ela se apresentar, e tem um emblemático, assim, um simbólico sapato, né? A menina está calçando sapato, e um sapato, ao que tudo indica, novo, né? E sapato era um artigo extremamente raro naquele período, e tem todo um simbolismo de que escravo não podia usar sapato, né? E era um artigo caro, né? A gente tem vários relatos de irmãos que calçavam o pé, e o outro irmão calçava o outro pé para ir para a escola, né? Cada um ia com o pé. Aí tem Paulo Cavalcante e tantos outros. Então, essa disputa pela rua, ela vai se manifestar, mais uma vez, né, nos anos 20 e adentro ao 30, com a questão do curso, né, que aí vai ter o curso duplo, que é ocupando as 2 ruas, e, com isso, você retira o espaço dos clubes pedestres, né, da participação popular. E aí vai ser um debate muito grande na imprensa, né? Nós vamos ter isso muito forte com um jornalista que também é defensor do carnaval, que era o Mário Melo. Ele vai ser assim, vai fustigar e vai ser muito insistente nessa questão do curso duplo. Aí já vem uma acusação, porque o chefe de polícia, então, era do Rio de Janeiro, e era como se ele estivesse trazendo o modelo carioca, né, do curso duplo, e que aquilo não era pernambucano. Então, tem todo um debate, né, e a gente vai ver essa questão do automóvel, da classe social também, com essa questão do pedestre. E aí nós já estamos nos anos 20 e 30, e é importante que a gente fale que aí está surgindo todo o movimento regionalista e modernista, né, que vai buscar uma identidade nacional, e que essa identidade nacional, o que é que nos diferencia, o que é que nos é particular, o que é que nos é próprio, vai ser, de novo, essa questão da mestiçagem, mas não mais entendida como 3 raças biológicas, né? Branca, preta e indígena. Vai ser
vai ser entendida como uma questão cultural, né, que aí vem toda a força da obra de Gilberto Freire, mas também do movimento modernista de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, enfim. Mas o viés que vai estar mais forte aqui para a gente é o regionalismo de Gilberto Freire, com toda a sua carga, né, conservadora e de seu olhar mais nostálgico para um Pernambuco que já está se percebendo periférico, né? Já está essa consciência de ser periférico, de um eixo do capital, do capitalismo que está ali centrado no Centro-Sul. Isso já está se ficando muito forte na percepção desses intelectuais, e tem toda essa elaboração também de colocar o Recife, Pernambuco, nesse cenário federal, né, da federação, mas com a força simbólica, né, porque tem esse sentimento da perda de espaço político, perda de espaço econômico, perda de espaço de cultural, né? E aí vem o inverso, que é esse sentimento de ser invadido culturalmente, né, por outras referências culturais que vêm do Sudeste, né? Então, essa referência do regional e do nacional vai estar sempre muito forte, tensionando o carnaval para a gente, né? Mas aí nós já temos, nesse período, essa busca, e essa questão do povo carnavalesco, e aí a linguagem de Gilberto Freire, né, é o povo do clube carnavalesco, é o povo do maracatu, é o povo do Xangô, né? Então, tem essa ênfase na questão do povo, né, essa invenção do povo, quem é esse povo, e é esse povo autêntico, esse povo detentor de uma cultura própria, né, que, inclusive, ele defende que, nesse período, ele defende que continue analfabeto, porque era uma forma deles conservar essa cultura autêntica, né? Que sendo educado, tendo acesso a uma outra cultura, a uma outra educação, a educação formal, essa autenticidade se perderia, né? Então, nós temos, né, essa questão do carnaval, aqui já vai tendo mais registro, né, a questão da diversidade, que vai estar muito claro, vai ser institucionalizada de alguma forma, né, o maracatu-nação, o estuchal, que aparecia geralmente de 2 em 2, e o registro que a gente tem é para os anos 30, os caboclinhos e o urso. E aqui também é importante, que eu não falei, que essa questão das usinas, quando elas estão sendo, né, 1890, elas expulsam eles expulsam muitos os moradores de usina, os antigos moradores de usina. Eles começam a migrar para a cidade. Então, assim, nos anos 30, isso vai se ampliando cada vez mais e vai chegar ao auge nos anos 50 e 60. Né? Não é à toa que a gente tem todos os conflitos aqui de ligas camponesas. Mas nesse período eles estão vindo para a cidade e para a formação de uma cultura urbana que é de difícil apreensão, assim, mas, né, que a gente tem as evidências, mas tem aí nesses tuxauas, né, tuxauas que são oriundos da Zona da Mata, mas também a gente tem registro para Olinda, por exemplo, de que, com os senhores de engenho falidos, fornecedores de cana, que foram morar em Olinda, e muitos deles viveram de aluguel, vieram também aqueles trabalhadores de engenho que eram especializados em marcenaria, em trabalhar com metal, etc., que muitos daqueles foram depois fazer as máscaras, né, inclusive o boneco do Homem da Meia-Noite, o Julião das Máscaras, foram também restauradores, trabalhar em igrejas, na restauração das igrejas de Olinda, que foram aproveitados também pelo IFAM, como aqueles grandes mestres que o IFAM possuía, né? Então, você vai criando ali, tem o saber fazer, que vem, né, também dessa contribuição da Zona da Mata, mas que se mistura aqui. Nós tínhamos, no caso de Olinda, também as bordadeiras, em Recife também as bordadeiras, né, que faziam as alfaias das igrejas, os estandartes das irmandades religiosas, que também vão participar do carnaval, né, aquelas mesmas famílias. Então, é tudo esse caldo cultural de comunidade que está ali se trocando. Nós vamos ter aqui o período de oficialização da festa carnavalesca, da oficialização do carnaval, que se dá com a Federação Carnavalesca Pernambucana, e é aqui que aquilo que era uma novidade nos anos 20, que era uma ruptura, né, do pensamento, que era trazer esse homem negro, era trazer esse homem comum para o centro da identidade regional, ela vai ser institucionalizada. Isso é o que estou falando do caso de Pernambuco, mas isso acontece para o Brasil, né, cada um com a sua construção diferenciada. Ela vai ser institucionalizada aqui, nesse período, né, que é um período de um governo centralizador, de um governo autoritário. E aqui está a Federação Carnavalesca, que ela tem, por fim, eu não vou ler todos, mas
Deixa eu ver. Aqui, ó, modal os festejos carnavalescos no sentido do tradicionalismo histórico e educacional, exaltando heróis e realçando valores e costumes regionais, proibir preocupação político-partidária e guerrear as ideias subversivas, divulgar, né, instituir o frevo mulato como símbolo da identidade pernambucana, transformar o carnaval num elemento turístico, né, que eu acho que são essas forças que estão aqui, que a gente vai, que a indústria cultural ela está começando a dar os sinais aqui dela, né, que é a questão do turismo, que é a questão da construção desses símbolos de identidade, dessa questão do que é tipicamente regional, né, do que é típico. Então, está aqui como é que isso também se passava, né, com estímulo às fantasias, né, que aqui tem esse sentimento que eu falei da pernambucanidade. Então, estão aqui as fantasias da restauração, do período da restauração, né, desde dos heróis da restauração, tinha os negros, Henrique Dias, os Fernando... Me esqueci tudo, que agora já estou com o tempo me impressionando. E aqui tem, isso é para o ano de 37. Né, e aqui vai ter uma crítica muito forte, é um período autoritário, né, mas assim, o Gilberto Freire vai sim, surgir contra esse carnaval, que ele vai chamar de um dirigismo cultural. O Capiba também vai falar, né, contra esse dirigismo cultural, que você está aprisionando as agremiações carnavalescas, tipificando, criando tipologias, né, de carnaval. Para você se apresentar e ser um clube de frevo, você tem que ter isso, isso, isso. Para você ser uma nação, tem que ser isso, isso. Para você ser um caboclinho, enfim, né, ela vai recortando. No ano de 38, essas fantasias, que são desenhos de Manuel Bandeira, belíssimo, né, todos eles. Manuel Bandeira, não o poeta, o artista plástico, que é um incentivo à agroindústria pernambucana, né? Então, essa coisa do regional, essa coisa de que espaço o Pernambuco ocupar nesse conjunto da federação, né? Onde ele já está ocupando um espaço periférico. Nós vamos ter também, nesse período, sobretudo a partir de 37, essa questão aqui da vigilância, né? Que a Secretaria de Segurança, com todos a polícia vai penetrar nos clubes e ela vai vigiar todas as ações no clube, e vai exigir, a federação vai exigir aquelas festas patrióticas, né? Mas aqui nesses documentos, por exemplo, que é dos anos 30, 37, 45, você vê a formação de cada um, né? onde moram, né? Essa comunidade, costureira, domésticas, costureira, eletricista, sapateiro, pedreiro, né? Enfim, é muito o acervo do DOPS, do APEG, né? do Arquivo Público, e a gente vai vendo essas categorias de trabalhadores, né? a que pertencem. Essa outra também é uma questão de acusação de que os clubes têm comunistas, né? Elementos comunistas infiltrados, né? Assim, neles, participando dele, tanto o Jasson, que é do Vassourinha, como também o Traquinos, que eram troças elementos comunistas. Então, elas são vigiadas e extintas, né, algumas delas, como o Traquino. Na verdade, o Traquino ele vai expulsar os elementos considerados comunistas. Então, essa questão assim, agora também que eu estou trazendo é muito como a política se imiscui no carnaval. Né? Em 30 não, desculpa, já no período democrático, né, assim, nós temos essa homenagem do Clube das Pais a Gilberto Freire e Antiógenes Chaves e outras pessoas, mas também, de novo, o discurso político aqui está muito forte, quando você vai ler as matérias, que era para a eleição de Eduardo Gomes. Né? Então, está essa questão. Bom, aqui é o frevo, porque os anos 50, 40, 50, ele está muito forte, né? Tem a questão da música do frevo. É um problema assim que eu não vou nem entrar, vai ter uma música que talvez na hora do debate a gente possa voltar a falar, a questão da indústria radiofônica, né, e indústria fonográfica, que começa nos anos 30. Aqui essas 3 fotos eu trouxe tanto assim para ver os fotógrafos, eles pegam muito esse aspecto popular e de rua do carnaval e negro, né? Então assim, aqui tem 3 grandes fotógrafos, o Berzen, que atua em Pernambuco, né, em Recife, mas também o Pierre Verger e o Marcel Gauthiereau, né? São 3 registros. Aqui o saber fazer das culturas populares, eu falei um pouquinho para a questão de Olinda, mas isso é uma coisa muito mais rica e se estende, né, por muito mais tempo. E aqui nos anos também 50, 40, está aqui essa questão do carnaval e clientelismo político, e a gente está vendo em cada placa dessa, em cada sede dessa, eles prestando homenagem, ou cada sede como um patrono, né, citando algum deputado estadual ou algum
vereador. Então, essa questão do clientelismo que vai acontecer entre determinados políticos, de tentar capturar, de tentar sequestrar, né, esses grupos, e como é que vai ser essa relação, né, entre eles, é uma coisa a se pesquisar, né, assim, para se adentrar mais nessa questão. Tem uma aqui que fala do MCP, que, aliás, nós estamos com uma exposição aqui muito bonita sobre o MCP, muito rica, né, o Movimento de Cultura Popular dos anos 60, aqui nesse prédio, não sei exatamente a sala. E aqui tem esse mapa, né, porque aí tem toda uma questão da territorialidade. O Recife, eu acho que diferente de algumas outras cidades, assim, no começo, os seus blocos, suas agremiações carnavalescas, elas estavam ali naqueles bairros centrais de São José, bairro do Recife no final do 19 até o comecinho do 20, mas depois tem a reforma, mas aí ele vai se concentrar em Santo Antônio, São José e Boa Vista. Essa territorialidade. E logo em seguida, esse mapa aí dos anos 60, que vai estar nessa exposição, ele mostra onde é que estão esses clubes. Então, esses clubes, com a questão das reformas que houve, com a gentrificação, né, do espaço aqui desses bairros, com a valorização desses bairros na reforma dos anos 30, na reforma dos anos 70, eles vão para a periferia, né? Eles vão ocupar a periferia, eles vão ocupar os morros do Recife, a partir dos anos 40, sobretudo, com a questão da derrubada dos mucambos e também com essa leva de imigrantes que está chegando, tanto do sertão como da zona da mata. Então, tem aqui as sedes, as antigas sedes, né, de algum desses clubes, né, que eram sobrados, o Clube Vassourinhas, o Clube Prato Misterioso, a Pedra Fundamental do Lenhadores, que é na Mostardinha, o Papagaio Falador. Né, então, eu trouxe isso mais para mostrar essa questão da territorialização, né, da festa, né, para a questão urbana, do espaço urbano, e a questão desses clubes. Então, aqui estão os morros, né, a ocupação desses morros por esses migrantes, por esses trabalhadores, por esse... Bom, enfim, essas são fotos da Catarina Real, que é uma antropóloga que pesquisa. São mais fotos, né, sobre essa questão da periferia e das condições de vida, porque eu queria trazer muito essa questão das condições de vida dessa comunidade, né, dessa comunidade cujo carnaval, ele, de alguma forma, ele está sendo apropriado, né, o sentido da festa, que eles são protagonistas, está sendo apropriado ou pelo Estado, ou pelos intelectuais, ou pela indústria cultural, né, mas com esse contraste, onde é que eles estão, quem são eles e onde ele mora. Essa materialidade que eu acho que essas fotos elas trazem um pouco para a gente. Aqui é o interior de algum desses clubes, mas, sobretudo, Maracatu, e Maracatu Rural, né, e Caboclinhos, que aqui a gente tem a questão da religiosidade, que estava mais evidenciado, e aqui é todo um capítulo enorme da repressão a essas religiões de matriz afro, nos anos 30, e como é que eles vão para o Maracatu. Quer dizer, o Maracatu, o que é que representa, né, de tentar disfarçar essa religiosidade, mas também o interior, né, como é que isso está misturado. E se isso é mais claro para os maracatus, ele também está presente no frevo. Só que no frevo, nos clubes de frevo, ele não é tão evidenciado, né, mas estão lá nas cores do estandarte, nas cores das roupas, nos nomes, etc., em alguns insígnias que estão ali nos estandartes. Um outro elemento que eu queria trazer aqui, mas também é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, né, que é mais esse período dos anos 60, que é em cima desse acervo da Catarina Real, que é essa questão também do movimento de cultura popular e o carnaval, juntando com as escolas, que o carnaval também ia ter esse papel de escolas, e ele já tinha em 38, mas ele vai ser reforçado, né, com essa questão da escola primária, alfabetização ou de ofícios. Então, aqui são escolas do MCP que funcionavam, os clubes carnavalescos, né, como também funcionavam em ligas de dominós, em clubes de futebol, etc., etc. Aqui também um pouco para trazer essa questão da indústria, né, como é que ela está chegando ao carnaval assim, mais fortemente, não só como aquele comércio local que financiava aquele livro de ouro, que dava sua contribuição àqueles grupos que ele tinham relações pessoais, né, de alguma forma, mas aqui já é uma coisa mais anônima, né, um bacadê, assim, cinzano. Aqui o capítulo também das escolas de samba, né, do Recife, que elas chegam nos anos 30 e vão ser extremamente detratadas, né, como alienígenas, que não são pernambucanas, não representam a pernambucanidade, mas elas estão dos anos 30 e elas crescem muito nos anos 50 e 60. A questão da musicalidade, que vai ter uma mesa que vai abordar com mais
mais cuidado, né, mais profundamente, essa questão da música e como é que ela circulava. E um pouco essa espetacularização das culturas populares, né, que aqui essa foto eu acho que ela é emblemática porque ela tem a Dona Santa do Maracatu Elefante, que foi extinto em 62 com a morte dela, e o acervo se encontra hoje no Museu do Nordeste, mas ela está sendo televisionada, né, em 61 pela primeira vez. O Carnaval está sendo televisionado, então assim, eu acho que ele marca, né, esse período com a comunicação de massa e com a construção de uma sociedade, uma economia de mercado, né, com o consumo dos bens simbólicos, né. Aqui é um outro momento também de espetacularização dessas culturas populares, que é com a reinvenção de uma tradição, que aí vai vir toda uma questão da a intelectual interferindo, que é a Catarina Real, que ela reinventa a coroação do rei Eudes, né, do rei de um Maracatu, Porto Rico, com o consentimento dele, obviamente. Então, como é que se dá essa relação de troca? E ela vai ressurgir esse ritual, né, de coroação de rei, reinventado. E essa do Carnaval Paroquialismo não poderia passar, na verdade, era mais uma provocação para ver dessa questão do... Tem o Carnaval da Frevioca, de 79, 90, da Fundação de Cultura Cidade do Recife, que vai buscar, de novo, essa questão da Carnaval Participação versus Carnaval Espetáculo, né, contra a arquibancada, contra o desfile. Em arquibancada. Aqui já se fala também de Carnaval de Subúrbio. Não, desculpa, esse não é da Fundação de Cultura, esse já é de 85, né, que tem também o Carnaval de Subúrbio. Eu não sei até que ponto, ou que ponto isso inspirou, né, o Carnaval multicultural com seus polos descentralizados. E essa questão do subúrbio, que eu acho que é importante assim, para a gente pensar. Enfim, essas últimas fotos, que são lindas, eu acho, as acho lindas, né, são dos anos 60, eu acho que essa do TV Canal Derby, lá, eu não sei, porque é do Arquivo Público, eu não sei a autoria, mas, enfim, o que eu quis trazer aqui, que, por exemplo, nessas duas fotos, a gente tem esse momento dessa cultura de massa, dessa indústria cultural, desses meios de comunicação, né, sobretudo a TV, que está chegando aqui, mas a gente poderia ver isso, por exemplo, como um ritual de inversão, né, que muitos antropólogos gostam de ver o Carnaval como um ritual de inversão, e aí seria os populares por trás da câmara e eles filmando aqueles que, em geral, os filmam, né? Mas eu acho que tem um outro olhar que permite-se nessa foto, que é você se colocar no lugar do mascarado, né, tanto de um e de outro, e como é que ele vê esse Carnaval, as relações que ele estabelece na sua comunidade, as relações que ele estabelece com o mundo externo, né, para além da sua comunidade, inclusive com esses bens de consumo, com esses bens de mercado, mas também com o Estado, com os intelectuais, com essa indústria cultural. Mas, e aí também ainda não é tudo, porque, nesse caso, estaríamos analisando essas fotos, né? Assim, nós nos vermos também um terceiro momento que a gente, como acadêmico, como produtor cultural, como pesquisadores, como se vê nessa relação que envolve a cultura popular, que envolve o Estado, que envolve os meios de comunicação, que envolve os gestores, os produtores culturais, os gestores e nós mesmos, né? Então, eu acho que essas fotos ela tem essa força, né? Essa força essa abertura para interpretações. Eu vou ficando por aqui e fico à disposição para o debate e agradeço. Eu agradeço, Rita. Parabéns pela apresentação. Infelizmente, não dá tempo nem da gente comentar agora, mas eu acho que você levanta um monte de pontos importantes. Eu vou passar imediatamente para Paulo Miguel, mas vou pedir para Paulo mudar de lugar, porque a concentração maior de pessoas está nesse lado, e aí a visão do seu lugar de fala pode melhorar se vier mais à direita. Sim, vou pedir para trocar. Ok, então, Paulo Miguel, por favor. Boa tarde a todas as pessoas, ou boa noite, estamos chegando já à noite. Eu queria iniciar fazendo 3 registros
Antes de mais nada, antes dos registros, inclusive, um grande agradecimento pelo convite, um agradecimento ao Renato, um agradecimento especialíssimo à minha querida amiga Silvana, a ousadia da proposta desse seminário, e já parabenizando também a Fundação Joaquim Nabuco, está aqui a professora Ângela Márcia Ângela, diretora-presidente da nossa Fundação Joaquim Nabuco, parabenizando-os e agradecendo pelo convite. Eu faço 3 registros iniciais. Primeiro, a alegria de voltar a Recife, eu acho que tem 10 anos, depois que me tornei dirigente da Universidade Federal da Bahia, tive poucas oportunidades de vir a Recife, mas inesquecível cidade. Eu sou um baiano apaixonado por Pernambuco, acho que somos 2 centros do mundo, professora, Pernambuco e a Bahia. Portanto, me sinto perfeitamente à vontade estando em um outro centro do mundo, que é o caso de Pernambuco. Tive a oportunidade, muitas vezes, nessa belíssima cidade, de dividir bons trabalhos, e aí já vai o segundo registro, com a Fundação Joaquim Nabuco. Então, aqui o William, está aqui Maria, que também participaram dessa belíssima aventura, que durou aproximadamente 3 anos, foram 3 edições de um curso muito importante, na formação de gestores culturais, um curso de políticas e gestão da cultura, uma associação entre o Ministério da Cultura e a Fundação Joaquim Nabuco. E o terceiro registro é a alegria de poder estar aqui, não na função de reitor, eu sou reitor da universidade, estou reitor da Universidade Federal da Bahia, não tenho dúvida que é algo que me encanta e me dá muita honra, mas eu estou aqui na condição de um pesquisador, a essa altura quase que bissexto, me falta tempo, evidentemente, para atualizar, especialmente os poucos números, e esse é um problema que temos do Carnaval, embora, ao longo desses anos todos, eu nunca tenha deixado de brincar Carnaval, evidentemente. Mas a possibilidade de estarmos aqui hoje, eu estar aqui com vocês para discutir algumas coisas, me encanta e me alegra, porque me retira do dia a dia da leitura de relatórios, notas técnicas, etc., 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 e me permite dedicar uma questão que me é tão cara, como a todos vocês, que é a discussão do Carnaval. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o tema sugerido para a mesa, que é da comunidade, a cultura de massa, na realidade expressa uma dimensão permanente do Carnaval. O Carnaval é uma grande arena de conflitos. A ideia de que em algum momento não existia conflitos é falsa, é mentirosa, não faz o menor sentido. O Carnaval sempre foi um espaço de conflitos. O relato agora, e essa é uma outra alegria, a Rita está presente com você mais uma vez, numa mesa, conversando no Carnaval. Todo o conjunto de preciosas informações que você traz sugere fortemente isso. O Carnaval é um espaço de conflito, as disputas são múltiplas, elas são apenas ressignificadas, novas disputas surgem, mas algumas permanecem. Por exemplo, a disputa entre o público e o privado esteve presente desde o primeiro momento. Esteve presente desde o intrudo, quando ainda não se chamava de Carnaval. Carnaval é uma expressão que começa a ser adotada a partir da segunda metade do século XIX por influência francesa. O Carnaval que todos nós conhecemos tem como matriz o Carnaval de Nice, na França. Os desfiles, os bailes são os bailes da França, era a forma civilizada de fazer festa que se opunha àquela forma bárbara que era o intrudo lusitano, que nos chegou, talvez, aí pelo século XVII, são as referências mais antigas que existem. Mas o fato é que ele sempre foi. Então, acho que a primeira grande questão é não querer resolver os conflitos, mas enfrentá-los. A ideia de que há, em algum momento, o imperador do divino que, com a sua varinha, resolverá os conflitos é falsa, é perigosamente falsa, porque significa que alguém, um ente, em algum momento, terá a capacidade de transformar o Carnaval, quem sabe, numa festa de primeira comunhão ou de batizado. Então, acho que essa é a primeira coisa que temos que ficar muito tranquilos. Não tem nada de novo no fato de estarmos enfrentando conflitos os mais diversos. Certamente o mais amplo, ao lado de público e privado, que é sempre ainda mais numa sociedade tão marcadamente desigual como a nossa, uma sociedade que faz qualquer coisa por uma pulseirinha, não é? VIP. Nós somos a classe dominante brasileira é uma classe permanentemente atrás de uma pulseira VIP que ela não tira nem ao final do baile. Ela tem que mostrar no dia seguinte que ela foi ao baile, mas ela não ficou com a escumalha, não é, com a plebe rude. Então, me parece que público e privado permanecerão sempre como um grande desafio,
Para os gestores, aqui está um gestor que tenho o prazer de reencontrar, Roberto Peixe, secretário de Cultura, esse desafio está presente para todos nós. Não há dúvida que há sempre uma disputa de espaço entre o público e privado no Carnaval. Mas eu começaria dizendo que esse permanente, se quisermos voltar aos gregos, esse desafio entre Dionísio e Apolo o tempo inteiro, porque o Carnaval tem um lado apolíneo também. O próprio desfile tem um quê de apolíneo, ele é uma mistura de Baco e de Apolo. Ao mesmo tempo que estão ali os bêbados, completamente desorientados, está a ordem do desfile, que tem que seguir um determinado caminho, né? Tem um conjunto de balizamentos, tem o horário. Quem conhece bem o Carnaval do Rio de Janeiro, está aqui Rita, sabe o que é que significa horário para a escola de samba. Aliás, é uma coisa muito engraçada, tem pessoas que vão, por alguma razão, participar do desfile e ficam completamente desconfortáveis quando descobrem que vão ter 10 ou 15 minutos para passar em frente ali a coisa e vamos embora. Algumas pessoas que eu conheço que tiveram o prazer, né, de imaginar-se numa escola de samba, quando acabou o desfile, eles não tinham se dado conta que já tinha passado, que eles não iam desfilar mais, que já tinha passado a hora do desfile, porque é tudo cronometrado, ou seja, é tudo apolíneo. Não é só de Dionísio que vive o Carnaval. Então, são disputas que nós temos que enfrentar diariamente. Eu sugiro, quando o assunto é a discussão dessa questão, né, dos conflitos, que a gente evite pelo menos 3 blocos carnavalescos. Eu confesso que... E eles estão muito presentes. Um é o da evangelização. Você já deve... Na Bahia é muito comum, não sei, aqui em Recife, você vai entrando, inclusive, em algumas áreas de carnaval e tem sempre pessoas que se aproximam e dizem, Deus está lhe chamando, Jesus também. Eu costumo brincar, dizer, eu detesto gente oferecida, então nem me venha porque eu não vou. Não é? Então, aquela coisa de que, olha, muita indecência. Carnaval é baixo ventre. É simples assim. Carnaval é gordura. Carnaval é libido. Não é não. Isso aí não é discussão. Eu não estou querendo com isso dizer, fazer de conta que não, então pode tudo. Não, não pode. Quando é não, e ponto final. Mas isso não pode impedir de manter no Carnaval, no velho Momo, que foi expulso do Olimpo porque era muito esculhambado, deixou a condição de Deus para virar rei, é a libido, é o baixo ventre. É isso que acontece no Carnaval. E tentar evitar isso é acabar o Carnaval. Então, nós vamos ter outra festa, insisto, talvez, uma festa de batizado, uma festa de família, uma coisa do gênero, que deve ser chatíssimo, não é? Para substituir o Carnaval. É um outro bloco também perigoso. Nos últimos anos, isso tem sido cada vez mais presente, que é um certo militantismo. São aquelas pessoas que vão ao Carnaval militar por suas causas. Então, na Bahia, é muito comum se descobrir que, afinal, tem racismo. Pelo amor de Deus, o Carnaval faz muito mais na luta contra o racismo, primeiro porque amplifica as práticas racistas, mostrando para todo mundo que ela está ali no dia a dia, coisas que às vezes não estão presentes no nosso dia a dia. Quando você olha um desfile de um bloco de trio da elite baiana, você vê como é que a cidade se configura. Mas não é o Carnaval que faz isso. O Carnaval, ao contrário, faz muito mais na luta contra o racismo do que o seu prefeito, do que o seu governador, que tem secretários, que tem orçamento, que tem 4 anos de governo. O Momo tem 5 dias, 6 dias, uma semana de governo, e vocês querem que ele resolva o problema da desigualdade social, do racismo, do sexismo. Vamos com calma, vamos devagar. E eu diria, está aqui meu compadre Zulu, grande carnavalesco, estudioso também da coisa, que o Momo faz muito mais por exemplo, pela apropriação dos espaços urbanos numa cidade como Salvador. E eu tenho que me referir a Salvador, porque os carnavais brasileiros têm muita proximidade. Seu relato agora, a Rita mostra como temos uma origem comum que vai, ao longo do tempo, criando suas, digamos, suas especificidades, as escolas de samba no Rio, não é? Os blocos, os afoxés e os blocos afro na Bahia, aqui a reconfiguração territorial do Carnaval de Recife, os bonecos de Olinda, são coisas e que, insisto, isso não faz de nenhum desses carnavais o melhor. Isso faz desse país um grande país que tem tantos grandes carnavais. E não dá para comparar laranja com banana. São configurações territoriais diferentes, são manifestações estéticas que, ainda que tenham espaços em comum, se apresentam de forma diferente. E querer compará-las significava reduzi-las todas ao mesmo método para a gente poder dizer um é maior, um é menor, um é isso, um é aquilo. Bom é o fato de termos tantos carnavais, que já não são 3 grandes, mas já são 5, talvez, se incluirmos aí Belo Horizonte e São Paulo, que se transformaram em grandes espaços carnavalescos. E tem um outro, que ainda é sobre essa evangelização. Eu estou em Pernambuco, eu não posso deixar de lembrar o saudoso e o grande Dom Helder Câmara.
o grande arcebispo, não é, da vida brasileira, que conclamava fiéis a participarem do carnaval. Eu tenho um cartaz feito por Dom Helder há muitos anos atrás, ainda durante a perseguição que o regime militar lhe impôs. Dom Helder tinha absoluta clareza do que é que poderia significar o carnaval como um espaço de brincadeira, de alegria. É simples assim. Tem mais um bloco também que eu recomendo fortemente que as pessoas se afastem, que é o bloco da saudade. A expressão "antes era melhor" é falsa e perigosa. Eu, lendo essa semana algumas crônicas do Rui Castro sobre Jobim, sobre Tom Jobim, um conjunto de crônicas. Uma delas é muito interessante, porque ele vai dos anos 60 a 70 até o final do século XIX, pegando frases, desculpem, de intelectuais importantes, de pessoas importantes do Rio de Janeiro, dizendo que antes era melhor. Então, alguém dos anos 70 disse que nos anos 50 era melhor, mas aí tem um cara dos anos 50 que bom mesmo era dos anos 30, porque o cara dos anos 30 falava, vocês não sabem como era ótimo no início do século. Isso é falso. Meu pai dizia que melhor, o bom carnaval era do tempo dele. É uma perversidade você querer convencer um jovem de 18 anos que bom mesmo era do tempo do pai dele, que virou um chato. Esse pai virou um chato, evidentemente. Era diferente. Esse conjunto de momentos que foram apresentados aqui, e outros que tais que poderíamos apresentar em relação ao Carnaval de Salvador, são momentos diferentes. Agora, melhor não pode ser. Na Bahia, pelo menos, não pode ser. Será que era melhor um tempo em que afoxés não podiam desfilar na avenida, porque era esse espaço da avenida prerrogativa das elites? Não me parece que este possa ser um tempo melhor de carnaval. Hoje, evidentemente, que o conflito permanece, evidentemente. Mas hoje, quem diria que um afoxé não passaria na avenida? Quem ousaria dizer que um bloco afro não desfilaria? Ele vai ter problema para desfilar? Vai. Ele vai disputar a hora do desfile? Vai. Mas hoje ele está presente no desfile. Então não pode ser melhor. 50 anos atrás não era melhor. Não é possível imaginar melhor um tempo antes do trio elétrico. E o trio elétrico, atenção, junto com a Universidade Federal da Bahia, minha casa, é um dos maiores sinais da modernidade na Bahia. A Bahia foi século XIX até os anos 50 do século passado. Diferente de Pernambuco. Pernambuco sobe na trama brasileira, enquanto que a Bahia vai ficando no seu ocaso, no seu mormaço. E talvez isso tenha sido importante para nós. Tivemos tempo de deitar na rede e costurar a cultura baiana com muito cuidado, sem ter que responder pela economia do país, sem ter que responder pela, digamos, liderança regional. Isso coube a Pernambuco. Não é à toa que a fundagem, professora, é em Recife, não em Salvador. Por uma razão muito simples, porque Recife, Pernambuco, passou a ser exatamente o grande espaço do Nordeste brasileiro. A Bahia foi ficando para trás. Embora a gente saiba quanto Pernambuco perdeu de sua terra toda vez que se insurgiam lá e tomavam o pedaço de Pernambuco. Nós não tivemos essa dificuldade, mas tivemos outras. Bem, não é o caso aqui, mas eu diria que esse bloco da saudade é perigoso. Acho que ele não nos leva a lugar algum e ele nos cega, porque ele sugere que antigamente era melhor. Isso não é, definitivamente, isso não é verdade. Eu acho que, entretanto, existem algumas perspectivas de análise da festa que me parecem que são fundamentais e são desafiadoras. Acho que a primeira delas, e tem muito a ver com essa discussão que a mesa se propõe entre a dimensão comunitária, que foi ficando para trás, em favor de uma dimensão de cultura de massa e de indústria cultural, isso nos impõe um grande desafio. Primeiro, talvez dizer que essa dimensão de indústria cultural chega com quase mais de meio século de atraso no campo da cultura. É bom lembrarmos que a dimensão de indústria cultural ela se estabelece no campo da produção artística e cultural ao final do século XIX, com o cinema, com as possibilidades de reprodutibilidade técnica da obra de arte. Então, a primeira vez que a cultura é alcançada pela lógica de indústria cultural, pela produção em massa, no final do século XIX. A indústria cultural alcança as grandes festas públicas brasileiras a partir dos anos 60, 70. Antes disso, você praticamente não tinha uma dimensão de indústria cultural fortemente estabelecida, talvez no Carnaval do Rio de Janeiro, por conta dos LPs gravados com as escolas, os sambas enredo das escolas de samba, que foi uma coisa também que desapareceu completamente. Se existe, se é gravado hoje, tem uma dimensão muito pouco importante do ponto de vista mais público. Portanto, no Carnaval, nas grandes festas, e não é só o Carnaval que experimenta isso, o ciclo junino de festas, não é, que é muito forte entre nós no Nordeste, também está fortemente contaminado por uma lógica de indústria cultural, que não é boa nem ruim.
E as pessoas, às vezes, esquecem quando falam de indústria cultural. O livro que a gente lê é indústria cultural. O show do Caetano e do Alceu Valença são produtos de indústria cultural. O cinema é produto de indústria cultural. Por que o carnaval não seria? Quem faria? Momo não tem essa capacidade de impedir que essa lógica de indústria cultural se aproximasse da festa. Então, o problema não é impedir, não é eliminar, e muito menos achar que agora ficou feio porque tem indústria cultural. Não faz sentido isso. Se trata de enfrentar o problema e regular essa indústria cultural, regular esse mercado. Regular em favor daquilo que me parece que é a substância fundamental, e sobre isso todos nós aqui certamente concordaremos, que é a dimensão simbólica, a dimensão de patrimônio que o carnaval representa. O carnaval é um patrimônio da vida brasileira. O carnaval, como diria Oswald, é a religião da raça. O carnaval é aquele momento que, lá atrás, os latinos, no Império Romano, diziam dele que uma vez por ano é lícito endoidecer, que é o período do carnaval. Né? Eu tenho inveja, se for para olhar para o passado, dos venezianos, que no século XVII e XVI faziam 6 meses de carnaval. A gente só tem uma semana, é uma chatice. Vamos combinar que os venezianos, e olha, não são nem cariocas, nem pernambucanos, né, nem baianos, nem paulistas, não, venezianos, 6 meses de carnaval, né, na grande Veneza ali, do período à volta do Renascimento. Enfim, acho que, abandonadas essas perspectivas, que me parece que não levam a lugar algum, são enganadoras. Eu dizia, por exemplo, que Momo faz mais na luta contra o racismo e na luta pela apropriação do território da cidade do que o prefeito. Posso dar um simples exemplo. Imagino que Recife também tenha seus bairros nobres, né? Aquela coisa onde a elite mora, não é? E aí você define logo como bairro nobre. A gente tem alguns, um deles se chama Corredor da Vitória. Acho que aqueles que fizeram parte do curso de gestão cultural na Bahia sabem onde é que fica o Corredor Vitória, é lindo, ali moravam os ingleses no século XIX. Depois, ao longo da segunda metade do século XX, foi tudo sendo destruído, construíram. E a elite brasileira tem uma coisa fake, interessantíssima. Né? Eles mantiveram os velhos casarões da Vitória, estilo... Aqui tem um arquiteto Zulu, se eu estiver errado, me conserte, mas parece que chamava-se arquitetura burguesa do século XX, do início do século XX. E construíram atrás as suas mansões, os seus prédios de 2 por andar, 5 quartos e tal. Acabou a dimensão de patrimônio histórico, porque na definição de um prédio que vai ser patrimonializado pelo IFAM ou pelo órgão que cuida do patrimônio, o entorno é fundamental. Eles arrebentaram com o entorno. Então, eles acham que manter a fachada para transformar no baile, no salão de festas da elite, significa que estão resguardando o patrimônio. Além de tudo, são ignorantes. A elite brasileira é profundamente ignorante. Vamos combinar que realmente não é fácil. Eles se entusiasmam quando vão à Europa, porque não tem lixo no chão. E aqui eles jogam lixo quando passam com o seu carro, com a sua... É uma coisa, é uma elite sem vergonha. Caetano diz uma frase impressionantemente perfeita, quando ele sobe ao palco em 73, no lançamento da Fono, 73, em São Paulo, em plena ditadura militar, Odair José, nome da música brega, um grande nome, um grande artista, é chamado ao palco, começa a cantar, parece que era Deixe de Tomar a Pílula, ou uma coisa assim, e ele é vaiado. Aí Caetano levanta-se e vai cantar com ele, e é aplaudido, claro, Caetano Veloso. Quando acaba a canção, Caetano diz algo que é precioso: nada mais Z do que um público classe A. É simples assim. E a nossa elite é isso. Ela acha que é A, mas ela é muito Z. Ela é completamente Z. Não é Zen, hein? É Z. Bom, que perspectivas, portanto? Patrimônio, a sua dimensão de patrimônio. E aí vamos entrar numa disputa muito grande. Se é patrimônio, é direito cultural. Está assegurado pela Constituição brasileira, que o nosso grande Ulisses chamava de Constituição Cidadã, e o nosso querido Humberto chama de cidadã de Constituição Cultural, pelo fato dela ter aberto a nossa Carta Magna para afirmações importantes. A mais recente, Roberto Peixe tem responsabilidade sobre isso, certamente, Sistema Nacional de Cultura, Silvana também, Plano Nacional de Cultura, não é? Então, a Constituição Cidadã que nos garante o direito ao patrimônio. Carnaval é patrimônio, então não tem nem o que discutir. O senhor governador não precisa nos alertar disso ou daquilo, porque a obrigação dele cumprir a Constituição brasileira, que não é cumprida. Essa dimensão de patrimônio está sempre entregue às traças e é preciso lutar com denodo para garantir o mínimo dessa condição de patrimônio, o mínimo de respeito ao carnaval. Então, esse eu acho que é a primeira perspectiva para pensar a festa como patrimônio cultural.
a festa como um direito. O livro do Varela, do Guilherme Varela, sobre o Carnaval de São Paulo, insiste de forma muito interessante nessa defesa do Carnaval como um direito cultural. E é o direito à festa. Aliás, é bom lembrar que a festa sempre foi importante entre nós. A festa sempre foi, mesmo lá atrás, não é, um espaço de resistência política. Os escravizados, quando faziam a festa, estavam atacando de morte a escravidão, porque retiravam dela o tempo de trabalho. Não trabalhar era uma rebeldia absolutamente impressionante, tão dura quanto o quilombo. Não trabalhar era a desgraça do dono de engenho. E eles faziam a festa, e ao fazer a festa eles não trabalhavam. A festa sempre foi resistência, e continua sendo resistência. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Portanto, essa condição de patrimônio e de direito, essas condições são inegociáveis. E aí o nosso desafio, no momento em que mais um ator se apresenta, não é? Aquilo que faz da festa um espaço de acumulação de capital cultural, de movimentação da indústria cultural, isso vai exigir de nós um cuidado muito grande nesse enfrentamento. Há uma outra dimensão, uma outra perspectiva importante que não pode ser perdida. A festa é um bem público. O carnaval é um bem público, ele não é um bem privado, ele não tem autor. Quem é que faz o carnaval? Se todos não fizermos, não haverá carnaval. Não há propriedade intelectual envolvida com o carnaval. E olhe que gentileza, que generosidade Dodô e Osmar tiveram ao criar o grande trio elétrico. Eles não registraram o trio elétrico, não existe direito autoral, não existe propriedade intelectual, e o senhor Osmar, mais de uma vez, o Lu sabe disso, disse: eu fiz isso para o povo da Bahia dançar. Como Caetano diz, o trio elétrico é uma solução estética que o povo da Bahia encontrou para enfrentar as suas adversidades. Uma solução estética para o enfrentamento de um cotidiano marcado por tanta desigualdade. O trio elétrico é, para nós, uma espécie de democracia do lúdico. Uma democracia do lúdico, porque só não vai quem já morreu, já diz Caetano. E é verdade, é o único lugar onde não se exige coreografias perfeitas, onde você não tem nada mais engraçado do que vocês encontrarem um europeu dançando atrás de um trio elétrico, porque a música vai num tom, ele vai no outro, mas ele está hiper feliz. E ninguém reclama dele porque ele está fora do compasso, porque não há compasso ali, há passo só, do jeito que você quiser dar. Então, isso é, evidentemente, um enfrentamento de uma sociedade que se especializou em organizar de tal forma, né, especialmente para manter afastados os deserdados. Então, o trio elétrico é um espaço absolutamente genial de enfrentamento disso. Mas eu vou voltar aqui ainda a uma coisa que eu fui falando e de Bairro Nobre terminei me esquecendo de chamar a atenção quando eu digo que Momo faz mais em 4 dias de festa, uma semana, do que o prefeito. Falava dos bairros nobres. A Vitória, que os meninos aqui conhecem, Maria, William, Silvana também. Vocês imaginam o que aconteceria com 10 ou 15 jovens negro-mestiços da cidade do Salvador, deitados na rua, no asfalto daquele bairro nobre, em frente a uma mansão daquela de 5 suítes, 1h da manhã, bebendo, falando alto, se agarrando, fumando uma maconhinha, fazendo alguma coisa, a polícia imediatamente seria mobilizada, porque ali estava se organizando um ataque àquelas mansões. No Carnaval pode. No Carnaval, a elite vai dormir, sabendo que aquilo que ali está é apenas uma manifestação carnavalesca. Vocês imaginam o que é que significaria um ônibus, às 5h da tarde, na Barra, no Shopping Barra, um dos shoppings de elite da cidade, despejar 15 meninos ou 20 meninas vindo da periferia. Fecha a porta, que é um arrastão. No Carnaval pode. No Carnaval ninguém vai achar que é um arrastão. No Carnaval as pessoas vão dizer: estão chegando mais gente, está chegando mais gente para a festa. Me perdoe, mas durante os dias de todos os anos, isso é impossível. Ou seja, Momo permite uma apropriação do espaço urbano com mais intensidade e de forma mais alargada que o senhor prefeito, que o senhor governador, que todas as políticas públicas determinadas ali a tentar fazer com a desigualdade diminua, etc, etc. Momo é mais danado do que eles todos. Consegue muito mais coisa do que eles efetivamente conseguem. Bem público. É preciso, portanto, considerando o Carnaval como um bem público, uma construção coletiva, é fundamental que nos debruçemos sobre a governança da festa. Como é que ela é feita? Porque é preciso uma governança. Não é brinquedo fazer uma festa como o Carnaval do Rio, da Bahia, de Recife, e mesmo agora São Paulo, Belo Horizonte, sem um forte elemento de governança pelo meio. Então, essa é uma questão. É só o Estado? Não, não pode ser o Estado. É só o governo? Não. Cadê os conselhos?
Aonde é que os atores carnavalescos entram nessa discussão da governança? Isso é importante e essa é uma perspectiva de enfrentamento que não pode ser desprezada. E a outra, aí reforçando essa equação que a mesa se debruça, comunidade, indústria cultural, a questão da dimensão econômica da festa, da economia do lúdico que se estabeleceu e que são diferentes. A da Bahia é de um tipo, a do Rio de Janeiro é de outro tipo, a de Pernambuco é outro, Recife é um, Olinda certamente tem suas especificidades, o Rio de Janeiro, o Carnaval de São Paulo já tem. Em todos eles existe uma economia do lúdico, muda é a forma como ela se organiza. Isso para evitar que a gente diga, o Carnaval de vocês está comercializado, o Carnaval de vocês não existe, isso é bobagem. Por aí não vamos a lugar algum que a gente tenha que saber enfrentar o fato de que se transformou um grande espaço de relações econômicas, inclusive, não só do ponto de vista formal, não é apenas o grande empresário que ganha dinheiro com a festa. O pequeno ganha dinheiro. Há famílias na cidade de Salvador que só têm o carnaval e algumas festas de largo para fazer alguma renda para viver o ano inteiro. Portanto, vamos com calma quando a gente diz, não, se transformou num grande mercado. Sim, mas num grande mercado em que todos nós estaremos de alguma forma. Inclusive, aqueles que mais precisam fazer alguma renda. Não são os grandes capitais que precisam, porque eles têm outros mecanismos. Esse pessoal está todo enfiado no show business durante o ano inteiro. O carnaval é mais um momento para eles, mas o vendedor de picolé, o vendedor de cerveja, não, ele depende da festa de rua para poder sobreviver. Então, essa é uma outra bobagem que a gente costuma falar. O desafio é regular esse mercado. Regulá-lo compreendendo que ele não pode subordinar a dimensão simbólica, a dimensão de patrimônio, que ele pode existir, mas ele tem que ter regras. Por exemplo, não faz sentido imaginar que a força de uma Ambev seja absolutamente suficiente para obrigar o Afoxé a desfilar, porque assinou um contrato de patrocínio. Gente, vejam bem, o Afoxé, e acho que o maracatu tem uma expressão semelhante, é um candomblé de rua. É um espaço sagrado que vai à rua, no seu momento pagão. Mas a autorização para ele sair não é do contrato com a Brahma, é do orixá. Se o orixá disser, esse ano não sai, não tem contrato, não tem Brahma, não tem assinatura de presidente de Afoxé que faça o Afoxé ir para a rua. Então, você não pode conectar o direito à festa àqueles que têm capacidade empresarial, ou que têm patrocinadores por trás. Então, são formas que você tem de enfrentar o regulamento. Bom, e vou encerrar aqui com alguns desafios. Alguns eu já, na semana passada, estivemos juntos, e eu celebro mais uma vez esse momento aqui, porque é o terceiro em pouquíssimo tempo. Rita, Silvana, Rita Araújo. Estivemos no G20 com uma mesa sobre carnaval. Estamos tendo aqui 3 dias de discussão sobre carnaval. E a Sebastiana está promovendo o Desenrolando a Serpentina 5, 6 e 7, no Rio de Janeiro, também sobre carnaval. Está na hora dos 3 grandes convidarem também, porque São Paulo vai estar presente. Minas, eu não sei se estará, mas estará aqui com Bernardo Mata Machado. Está na hora da gente se organizar e enfrentar algumas questões importantes. Claro, a gente tem questões que são obviamente, funções de governo. A governança da festa, a construção daquilo que chamamos na Bahia, a partir de um trabalho de um grande amigo, do Zulu e meu, a arquitetura efêmera, a cidade efêmera da festa, que funciona melhor do que a cidade do dia a dia, pelo menos em Salvador. O transporte é melhor, a iluminação é melhor, a segurança é melhor, as pessoas estão mais tranquilas, a rua é de todo mundo, etc., etc., o que não acontece durante os outros dias do ano. Então, a cidade efêmera, como construir essa cidade efêmera? As tecnologias para isso, e todas as nossas cidades que têm grandes carnavais já têm tecnologia para isso, né? Desconhecem que tem, porque se soubessem realmente tem, embalavam e vendiam, porque isso é um grande produto. Qual é a polícia, em qual outro país do mundo consegue fazer com menos de 30 mil homens na rua o policiamento de uma festa que pode chegar a ter 1 milhão de pessoas e que não tem crime de morte? Tem porrada, tem. Aí o outro que resolve que vai para a rua para ficar trocando o mundo, tem. Mas mais complicado e mais violento, às vezes, é Corinthians e Palmeiras, com gente morta. No Carnaval da Bahia, quando tem um ano... Esse ano teve um morto, não tem nada a ver com o Carnaval. A confusão dele, fora do Carnaval, ele foi assassinado no Carnaval, mas não tem nada a ver com o Carnaval, não foi uma briga de rua, de festa, nada disso. Então, não é uma festa com essa dimensão de violência. Os desafios são exatamente esses. O que é que podemos, como grandes carnavais, grandes interessados, fazer para que algumas
grandes questões possam ser enfrentadas. Eu vou tentar enumerar algumas. Por exemplo, é estranho que o Congresso Mundial dos Carnavais se realize na Espanha, todos os anos. Não é em Recife, não é no Rio, não é na Bahia, não é em São Paulo, não é no Brasil. É na Espanha, que é o que me consta, não é o país do carnaval. Embora isso não represente muito de Jorge, aí eu posso chamar como baiano, dizer a você, Jorge não gostava de carnaval. O País do Carnaval é o livro que ele escreve, onde ele esculhamba o carnaval. O carnaval é o ópio do povo, embora carnaval apareça na obra de Jorge, por exemplo, em Quincas Berro d'Água, de forma absolutamente magistral, ou no desfile de Vadinho, de Dona Flor, ele morre ao final de um desfile vestido de mulher. Mas carnaval não faz parte do imaginário de Jorge Amado. Ele nunca foi um curtidor de carnaval, pelo menos até onde eu conheço. Ele não tem nenhum livro dedicado ao carnaval e o único que leva o nome é para meter o pau no carnaval. Só para a gente ter essa informação. Eu diria que a gente tem um desafio de construir, por exemplo, um Congresso Mundial dos Carnavais. Podia ser um ano em Recife, um ano em Salvador, o outro em Olinda, o outro no Rio de Janeiro. Por que não? Por que nós não temos um museu importante do Carnaval? E, aliás, essa dívida é com toda a manifestação popular, porque o Museu do Futebol no Brasil demorou séculos para existir. Séculos. Nós temos um belíssimo museu de Carnaval. Em vários lugares do mundo você tem. Eu fui em Santo Domingo para um evento de Carnaval e eles têm 2 museus do Carnaval lá. No principal museu do país tem um andar dedicado ao Carnaval. Aqui é impressionante, mas a gente praticamente não tem. Tem algumas coisas aqui, o Rio tem lá, coisa das escolas de samba, eu não sei exatamente aqui, tem o Paço, não é? O Palácio do Paço aqui, aquela casa belíssima e tal. Agora temos em Salvador a Casa do Carnaval, mas por que esses acervos não são digitalizados e não viajam o Brasil afora? Eu confesso que isso é um desafio. Um congresso brasileiro que se debruce sobre os carnavais do mundo inteiro, que podia, inclusive, atrair, porque tem gente que só gosta de falar de carnaval, porque saber se dá dinheiro. Isso dá dinheiro, hein? Um congresso dele dá um dinheiro desgraçado. Se fizer um congresso dele antes do carnaval, você mobiliza todo um conjunto de pessoas que vai ao congresso e depois fica para o carnaval. Isso para o turismo é uma maravilha. Parece que eles nunca entenderam muito bem isso. Nós não temos uma revista dedicada ao carnaval no Brasil. Nós temos revista dedicada a várias áreas disciplinares. Nós não temos nós temos os museus, tem o IBRAM. Por que nós não temos um Instituto Brasileiro de Carnaval ou de festas populares? Por que a gente tem recursos destinados, e são importantíssimos, ao audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual, e não temos um Fundo de Desenvolvimento do Carnaval? Quantas organizações populares não conseguem sair porque lhe falta um pouquinho assim de recurso para garantir o seu desfile? Um Fundo de Desenvolvimento da Festa, por exemplo, poderia garantir esse recurso mínimo. Não temos números, indicadores, já concluindo. Portanto, qualquer número que alguém diga aqui, eu vou colocar sub júdice. Eu gostaria de saber como é que esse número foi produzido. Na Bahia se costuma produzir números absolutamente mentirosos. 2 milhões de pessoas. Não tem, só se fosse 2 andares na rua. Primeiro andar, segundo andar. Porque só com a rua não dá. É um problema de aerofotogrametria. Se você fotografar, não cabe 2 milhões naquela quantidade de metro quadrado. É simples. Não são números que atendem ao marketing, mas não são números com o grau de rigor que precisamos para produzir política pública. O DataSUS saberá lhe dizer o tempo de UTI de uma pessoa no norte do país, numa cidade perdida no norte do país, o DataSUS tem. A gente não sabe, inventa números sobre o carnaval. 2 milhões de pessoas, 50 mil não sei o quê, o governo gastou tanto. Né? Aqui, no início, alguém falava, acho que a colega representando o governo do Estado, 40 milhões, mas aí eu vou lhe derrotar, gastamos 70 na Bahia. Eu quero ver onde foi que você pesquisou e você me pergunte onde foi que eu pesquisei. Isso aí, alguém do governo deu dado para a imprensa divulgou e o número continua circulando como se fosse uma verdade absoluta. É perigoso isso, porque isso nos desarma na hora de formular política pública. E estudos e pesquisas, Rita, nossa área, nossa obrigação, aprofundar pesquisas, encontrar elementos que possam efetivamente garantir uma interpretação, sem querer aprisionar essa interpretação num modelo de carnaval, mas compreendendo a riqueza do carnaval. Eu concluo dizendo, mais uma vez, como
o Império Romano, né, a ideia de que uma vez por ano é lícito endoidecer. Então, é voé, momo, viva o Carnaval de todos nós, os muitos carnavais do Brasil.